falar com o Câmara Jovem esta semana, dando continuidade ao projeto Enem 2017. Na semana passada, trouxemos dicas de língua portuguesa, matemática e língua estrangeira. O programa de hoje é dedicado às ciências da natureza e humanas. E nesse primeiro bloco, trazemos as ciências da natureza, que é química, física e biologia, que para muitos é o terror de qualquer exame. Sem mais conversa, vamos começar com química. Bom, pessoal, minha dica para esse Enem 2016 vai a respeito sobre cálculo estequiométrico, estequiometria. Um assunto que, por um lado, exige certa interpretação, que às vezes o aluno sente muita dificuldade nessa parte da questão, ali no enunciado, interpretar, retirar as informações necessárias para resolver o cálculo. Porém, no momento do cálculo, torna-se mais fácil, porque nós resolvemos todos os cálculos estequiométricos através de regras de 3, apenas multiplicando e dividindo. Nós podemos dividir aqui a estequiometria, a resolução de um cálculo estequiométrico, em duas partes. A primeira, e nunca devemos esquecer disso, para resolver um cálculo estequiométrico, a nossa reação deverá estar balanceada. Como você faz esse balanceamento? Você vai iniciar um balanceamento, peguei aqui uma reação elementar, a reação de formação da água. Você inicia sempre o balanceamento pela substância de maior atomicidade, aquela mais complexa, aquela que tem maior número de átomos. Você inicia colocando coeficiente 1, o menor inteiro possível. Então colocamos aqui o coeficiente 1. A partir desse coeficiente 1, nós multiplicamos coeficiente pelo índice de cada átomo, balanceando, igualando as quantidades de átomos dos produtos com os reagentes. Então começamos lá, ó, 1 vezes 2, se eu tenho 2 hidrogênios nos meus produtos, eu tenho que ter 2 hidrogênios também nos reagentes. Então aqui, 1 vezes 2, 2 hidrogênios. E balanceando o restante dos átomos, aqui me restou somente o oxigênio. 1 vezes 1, 1 oxigênio. Se eu tenho 1 oxigênio nos meus produtos, eu também tenho que ter 1 nos reagentes. Então, o coeficiente que vezes 2 dá 1, meio. Então aqui a reação se torna balanceada. Caso você não queira trabalhar com um coeficiente aqui decimal, com fração, você pode tornar essa fração um número inteiro também. Isso vai facilitar os seus cálculos. Muito simples. Multiplica todos os coeficientes da minha reação aqui por 2. Então, multiplicando todo mundo por 2, então aqui eu torno esse coeficiente inteiro, mantenho a proporção entre as minhas substâncias e consigo também resolver o meu cálculo estequiométrico. Com a sua reação agora balanceada, você tem que simplesmente associar as grandezas utilizadas na estequiometria com o que o exercício vai estar te pedindo. Essas grandezas são dados, então isso aqui são constantes, tá? Baseadas na teoria de Avogadro. Mas o que você tem que saber é que para qualquer substância, quando eu falo em mol, lembrando que mol não é abreviação de molécula, mol é uma quantidade. Toda vez que eu falo em mol de qualquer substância, eu estou falando que em 6 vezes 10 a 23 partículas dessa substância. Isso aqui eu tenho uma igualdade. E essa igualdade continua se mantendo em outras grandezas, como o volume para gases. Então, o volume molar de qualquer gás é igual a 22,4 litros. E também eu tenho mais uma igualdade em relação à massa molar, aquela massa que nós encontramos na tabela periódica, ou esse será um dado na questão que você vai estar resolvendo de estequiometria também. Então, quando você extrair as informações, conseguir extrair a pergunta do seu cálculo estequiométrico, você vai montar a sua regrinha de 3, onde uma parte da regra de 3 ali vai estar a pergunta, a outra parte você vai extrair da relação dessas grandezas com a reação química. Então fica aí a dica, muita paciência, muita calma na hora de resolver um cálculo estequiométrico e boa sorte no Enem 2016. Com essas dicas, tenho certeza que você vai mandar muito bem na prova de Química. Chegando mais dicas, hora de Física. Vamos lá, galera, então, para as dicas de Física. Tá chegando aí a prova do Enem. E um assunto que eu destaco para vocês é a parte de ondulatória, que sempre vem caindo aí nas provas do Enem, beleza? Então, o que a gente destaca para vocês aqui, com relação às ondas, né?
Primeiro lembrar que as ondas transferem energia, mas não transportam matéria, tá? É uma perturbação que se propaga de um determinado meio, sempre transportando energia, mas não transportando matéria, tá? Nós aqui no ensino médio trabalhamos sempre com ondas periódicas, tá? Então fiquem ligados no que se refere a ondas, principalmente a parte de fenômenos ondulatórios, né? Reflexão, refração, difração, polarização e interferência, são fenômenos que sempre vêm aparecendo. O último que apareceu, que foi no ano passado, foi a refração, tá? Então, a gente chama a atenção para os outros fenômenos, como, por exemplo, a difração, que é a capacidade de uma onda em contornar obstáculos, e acontece para qualquer tipo de onda, beleza? O que o pessoal costuma aqui na parte de fenômenos ondulatórios é sempre estar comparando os dois principais tipos de onda, que é a luz e o som. Desses 5 fenômenos que aparecem aqui, o único que só acontece para a luz é o fenômeno da polarização, tá? Reflexão, refração, difração e interferência acontece tanto para as ondas luminosas como para as ondas sonoras, tá certo? E também destacar para vocês a parte de acústica, que vem sempre aparecendo. Nessa parte de acústica, a gente destaca o estudo voltado para o som. E aí, nessa parte de acústica, eu destaco para vocês as qualidades fisiológicas e efeito Doppler, né? Quanto às qualidades fisiológicas do som, para o som, nós temos altura, timbre e intensidade. Com relação à altura e timbre, foram as 2 qualidades fisiológicas que caíram nos últimos anos. Então, a gente chama a atenção para você se ligar no que se refere à intensidade. Qual é a diferença entre essas 3 qualidades fisiológicas? A altura é a qualidade fisiológica que permite ao ouvinte diferenciar sons de frequências diferentes. Um som alto de um som baixo. Mas um som alto é um som que tem frequência maior, é um som mais agudo. Um som baixo é um som de frequência menor, ou seja, um som mais grave. Quando você fala de timbre, timbre é uma qualidade fisiológica que permite ao ouvinte diferenciar sons de mesma altura, ou seja, que apresentam a mesma frequência, provenientes de fontes diferentes. Timbre foi o que caiu no ano passado. A intensidade, que também é uma qualidade fisiológica, é o que permite ao ouvinte diferenciar um som forte de um som fraco. Intensidade tem a ver com o transporte de energia, beleza? Quanto a efeito Doppler, é quando o ouvinte percebe uma mudança na altura do som devido a um movimento relativo, seja de aproximação ou seja de afastamento, tranquilo? Então, com essa dica aqui sobre ondulatória, eu desejo para vocês uma boa prova e sucesso na caminhada. Valeu! Para a gente finalizar essa parte de ciências da natureza, vem as dicas para a prova de biologia. Olá pessoal, meu nome é Rony, sou professor de biologia e hoje eu vou dar algumas dicas para que você venha se sair muito bem na sua prova do Enem. Em primeiro lugar, se preocupe com ecologia. Ecologia, ela corresponde a 40% da prova de biologia. E eu queria chamar a atenção para a tragédia de Mariana, com o rompimento da barragem, de uma das barragens da Samarco, que trouxe um desastre ecológico em que os impactos ambientais ainda vai ser vistos e são altos. Primeiramente, sobre o desastre de Mariana, possa ser que ocorra uma relação com magnificação trófica e também com eutrofização. Então, estejam atentos a essa magnificação trófica e eutrofização. O segundo assunto mais cobrado é genética. E a genética que ela é abordada no Enem é uma genética molecular.
não é aquela genética clássica mendeliana, mas é importante que você também estude a genética mendeliana na relação de grupos sanguíneos. Levando para o lado da biologia molecular, da genética molecular, estejam atentos com os mosquitos transgênicos que foram lançados para mitigar esse problema da problemática da dengue. Leve em consideração os transgênicos também. O segundo assunto também que vem, nos últimos anos, vem cair na prova do Enem, também é fisiologia humana. E aí os anos que caíram foi fisiologia do sistema digestório e circulatório. Então estejam atentos também a esse tipo de fisiologia. Mas no ano da Copa, eu acredito que tecido muscular, produção de energia na fibra muscular, possa ser um assunto que esteja sendo contemplado nesse Enem. Existe também um outro assunto que é recorrente na prova do Enem, que é a parasitologia. E quais são as doenças que mais caem no Enem? Você vai ter dengue, esquistossomose e doença de Chagas. Então fiquem atentos para esses conteúdos. E também é óbvio, né, tivemos esse surto tanto de Zika e também de chikungunya. E aí você leve e tenha atenção às características dos vírus. E aí você fica preparado para uma boa prova de parasitologia. Não esqueçam desse conteúdo. Existe também a questão de evolução, que vai ser abordada e sempre vem caindo no Enem. Em relação à evolução, eu quero chamar a atenção à resistência a antibiótico das superbactérias. E aí uma questão que pode vir abordando essa temática de evolução. Enfim, volto a falar a sua preocupação em ecologia, na questão de adubação verde e também na questão de você utilizar maneiras de evitar um grande consumo de fertilizantes químicos e utilizar plantas que podem adubar esse solo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e eu desejo boa sorte para vocês no Enem. Para não deixar você tonto com tantas informações, vamos fazer uma pausa e em instantes a gente continua. Até já! A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. De volta com o Câmara Jovem, estamos fazendo um programa especial para você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017. E a gente volta trazendo as dicas das últimas disciplinas. São as de Ciências Humanas, começando com História. Vejam as dicas. Vamos falar sobre capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram um processo administrativo que a coroa portuguesa utilizou para tentar cuidar da sua colônia, que era o Brasil. Então vamos falar do comecinho disso tudo para ver como é que vai resultar hoje na formação dos latifúndios, dos grandes agropecuaristas que existem no Brasil. Começou desde os tempos das capitanias. Então, quando a coroa portuguesa conquistou o território brasileiro, ela compreendeu que havia muita riqueza a ser explorada. Algumas informações até falavam que o Brasil já tinha ouro, mas nada confirmado. Porém, a quantidade e abundância de pau-brasil fez com que a coroa portuguesa despertasse o interesse em investir na extração desse produto. No entanto, o monopólio do pau-brasil ele acabou sendo atrapalhado porque os franceses também tinham a intenção de comercializar o pau-brasil. E naquela época, o grande questionamento é: quem disse que o mundo podia ser dividido entre Portugal e Espanha, já que esse foi o projeto do Tratado de Tordesilhas? Então, a França não aceitava, em hipótese alguma, a ideia do território brasileiro ser só de Portugal. E também comercializava o pau-brasil que ela extraía desse território. E aí, com a intenção de evitar essa concorrência, a coroa portuguesa decidiu povoar o Brasil. E esse processo de povoamento só foi possível porque ela trouxe para cá um sistema econômico chamado de capitanias hereditárias. Pegou o Brasil, dividiu em lotes de terra e entregou cada lote de terra desse a um nobre de Portugal.
Naturalmente, a intenção da coroa portuguesa era que cada um desses nobres investisse para poder povoar o território. A capitania ela iria pertencer ao donatário, que era o nobre, mas a colônia continuava sendo da coroa portuguesa. Então, cabia ao nobre investir, lucrar com o que ele investiu, administrar o território, recebendo as ordens que vinham da coroa portuguesa, e, a partir daí, ver o que essa economia iria lhe dar de riqueza. Então, no primeiro momento, para muitos desses nobres, não foi interessante. As informações que chegavam em Portugal do Brasil é que o Brasil era um local que tinha índios que comiam seres humanos, que haviam monstros marinhos ou ações de feitiçaria. Quer dizer, falava-se até que o Brasil era o quinto dos infernos. Então, para muitos nobres, não era interessante vir para cá, bastava ficar em Portugal. Tanto é que, dos que vieram para aqui, 2 inicialmente prosperaram. E aí veio as 2 histórias que falam da capitania de Pernambuco e de São Vicente. Então, como não havia um interesse muito grande dos capitães donatários, esse sistema ele praticamente fracassou, só vindo a ser resgatado depois que o governo geral foi instaurado no Brasil. Aí, qual é o outro processo de riqueza desse período? Bom, a implantação do período da cana-de-açúcar. Muito bacana. Seguindo, temos agora geografia. É com você, professor. A dica na nossa prova de geografia para o Enem, para você ter uma aprovação mais fácil, justamente você pega a parte de geografia geral, que tem agentes internos e externos do relevo, tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, ou intemperismo também, que é a parte externa, que nos últimos anos vem caindo muito. Você pega a parte de hidrografia, que cai muito nas provas, nos últimos anos é repetitivo, cai algo sobre água, tá? Domínios morfoclimáticos, essa é a parte de geografia geral. Você pega na parte de social, você pega a parte de população, população sempre vem caindo, pirâmides etárias, as teorias demográficas. Então, a parte de população é certo na prova. Lembrando também que falar um pouquinho, pensar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o envelhecimento da população, que nos últimos anos vem caindo, e é algo que vem falando todos os dias nos documentários, na TV, justamente a parte de envelhecimento da população. Levando para a parte de geografia do Brasil, que também é um assunto, são assuntos que caem, você pode pegar a parte de agricultura. A agricultura não falta, gente, na prova. Então, é uma forma de você já revisar, já que estamos tão perto da prova. Pega a agricultura, pega a parte de população do Brasil também, que vem caindo nos últimos anos, né? Mercosul, os BRICS. É algo também que você não pode deixar de revisar. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vem caindo muito nas provas. Lembrando que a economia em crise é muito certo na nossa prova ter algo sobre a economia. Indo para o lado da geopolítica, a gente pode levar a atenção para onde? Para a parte das migrações, as migrações internacionais. Vocês sabem que os sírios, o pessoal saindo justamente do Oriente Médio, indo para a Europa, isso é muito certo em prova. Até o que eu estou falando para você de dica pode ser até tema de redação, porque são tópicos da parte de atualidades, que a gente pega de geografia, que a probabilidade de cair é muito grande. Da geopolítica também a gente tem como exemplo a parte dos conflitos. Todos os dias praticamente a gente vem falando algo sobre o Estado Islâmico. Então você vai pegar a parte de conflito que tem Estado Islâmico, do Oriente Médio, você pega também Palestina e Israel, você tem outro conflito que é muito recente, que pode cair na prova, que é o conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, são dicas preciosas com relação à parte de geopolítica. Blocos econômicos, a gente pode ter como exemplo a União Europeia. A saída da Inglaterra no processo do Brexit, você pode também dar uma estudada, dar uma pesquisada, porque também na prova há uma probabilidade de cair. Então, são temas da geopolítica que frequentemente caem. Chamar a atenção também de você para a globalização, que é um processo de interdependência dos países, e esse processo a cada momento vem mostrando que há uma divergência muito grande do conceito para o processo em si, porque disparidades ou divergências, isso acontece com relação à parte da globalização. Mas aí eu te dou a dica, né? Globalização, você lembra que a parte do conceito é como se fosse uma propaganda, né? Um mundo sem fronteiras. E na parte prática você tem o quê? Na parte prática você tem tudo que é bom para pobre é falso. Isso é uma dica da prova. Você vê que a globalização vai mostrar que os países pobres estão crescendo, aquela coisa toda com a globalização, os produtos que tem no país rico, tem no país pobre, mas quem é que pode consumi-los? Então essas são as dicas.
com relação à parte de geografia, tá? Então, essas dicas você dá uma olhadinha, pega direitinho, faz um roteiro, até um mapa mental e desenrola, que eu tenho certeza que com elas você vai passar e vai ter a sua aprovação, beleza? Valeu, galera. Até uma próxima. Depois da gente ficar situado do que rola na prova de geografia, vamos à filosofia. Dicas de filosofia para o Enem 2016. É muito importante o estudante ficar ligado que a banca que organiza a prova sempre vai cobrar os clássicos. Não apenas os pensadores clássicos, mas alguns elementos históricos que fazem parte da história da filosofia. Por exemplo, é importante o estudante ter uma ideia boa sobre a função social do mito. O mito na antiguidade, com ênfase na mitologia grega. Qual a função do mito? O mito é um conjunto de histórias que servem para explicar o inexplicável, principalmente os fenômenos da natureza. Por isso que nós temos uma divindade associada a cada elemento, ou uma divindade associada a algo que rompe com as capacidades humanas, como a vida, a morte, os fenômenos naturais, como as estações do ano e por aí vai. É importante pensar no valor dos pré-socráticos, aqueles filósofos antigos que tinham como grande preocupação o entendimento sobre a natureza. Vou destacar dois, Parmênides e Heráclito. Parmênides, aquele pensador que defendia a imutabilidade da natureza e que era meio desconfiado com relação aos sentidos e à percepção humana. Ao contrário de Heráclito. Heráclito era aquele pensador que defendia a completa mutabilidade da natureza. O cara que defendia que uma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes porque tudo está em movimento, tudo está em constante transformação. E é claro que um dos três pensadores do período socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, é sempre importante pensando humanas e pensando também uma boa argumentação na redação. Como Platão e Aristóteles vêm sendo cobrados nos últimos 3, 4 anos aí do Enem, a gente tem que ter uma atenção especial com Sócrates. Vamos lembrar que Sócrates foi aquele filósofo que fez da filosofia uma atividade baseada no diálogo. Usava técnicas como a maiêutica, o parto das ideias, perguntas sucessivas que levavam seus interlocutores a uma reflexão. Nesse sentido, é importante destacar um contraponto, os sofistas, que eram espécies de professores particulares, mas que não estavam preocupados em ensinar a pensar propriamente, mas em ensinar a falar, a argumentar, habilidades importantes para o exercício da vida política, algo que a elite ateniense almejava para os seus filhos. Seguindo essa linha, ano passado, o Enem cobrou um pensador da Idade Média, o São Tomás de Aquino. Então, a minha dica é dar uma olhada, assim, com muita atenção, no pensador cristão Santo Agostinho. Lembrando que Santo Agostinho vai ser o interlocutor de Platão na Idade Média. Então, quem entende Platão vai ter uma noção básica sobre o pensamento agostiniano. No mais, dê uma lida nos contratualistas. É sempre útil pensar ali junto com Hobbes, Rousseau e Locke. E com esse assunto que envolve a humanidade, ainda temos sociologia. Vamos saber o que o Enem reserva sobre esse assunto. Fique esperto para as dicas de sociologia para a edição do Enem 2016. É fundamental sempre ter uma atenção especial com os clássicos. E no caso da sociologia, nós temos 4 pensadores que são essenciais: Augusto Comte, Karl Marx, Max Weber e Durkheim. Lembrando que na edição anterior do Enem, a gente teve uma questão do Weber. E aí, nesse caso, vamos dar uma pensada aí junto com Augusto Comte, com Marx e com Durkheim. Vamos lembrar que Augusto Comte é considerado o precursor das ciências sociais. E a sua base é o positivismo. O que implica falar positivismo? Seria, em primeiro lugar, um otimismo sobre a história, uma visão de que a história da humanidade é, na verdade, a história do progresso da humanidade. O Augusto Comte defendia que, do mesmo modo que um cientista pode olhar para a natureza tentando decifrar o seu funcionamento e as leis que atuam sobre a natureza, era importante olhar para a sociedade e para as relações sociais também como um objeto científico,
tentando entender o seu funcionamento, a sua dinâmica e as leis que atuam sobre a sociedade. Vamos lembrar que o positivismo também tem um caráter cientificista, ou seja, uma crença na ciência como ferramenta capaz de fazer o ser humano resolver qualquer problema. Outra dica importante sobre Auguste Comte é a lei dos 3 estados, onde ele vai defender uma espécie de escala evolutiva para um grupo humano, né? Então aí nós temos um momento mais religioso, mais da crença, um outro momento onde ele vai dizer que há vamos dizer assim, uma explosão artística e da subjetividade, e um estágio maior que é o positivo, quando esse grupo humano se apossa da ciência. A gente pode fazer uma conexão aí entre o Auguste Comte e o Durkheim. Durkheim também era positivista, mas ele está enquadrado numa escola sociológica chamada funcionalista. Durkheim foi um pensador da escola francesa sociológica que defendia a importância do coletivo sobre o indivíduo. Para Durkheim, é a coletividade que molda e dá sentido à vida dos indivíduos. Nesse sentido, ele vai se apropriar de um conceito fundamental, o fato social. Fatos sociais são estruturas coletivas que de certa forma, vão gerar coercitividade, ou seja, pressão e influência sobre as pessoas, são dotadas também de generalidade, aparecem em várias épocas e várias culturas, e também a sua exterioridade, ou seja, existem independentemente da participação do indivíduo e antes do indivíduo. No mais, use a argumentação sociológica na sua redação e boa sorte, bom Enem! E assim a gente finaliza essa maratona de informações com dicas valiosíssimas para quem vai prestar o Enem. Agradecemos de coração aos professores que dispensaram um pouquinho do seu tempo para fazer esse resumo com dicas de cada disciplina. Obrigada a você também que nos acompanha toda semana. Lembrando que na semana passada a gente trouxe dicas de outras provas, de outras disciplinas. E você pode rever todas nas nossas redes sociais, o YouTube e o Facebook, que é o TV Câmara JP. Aos estudantes, boa prova, concentração, uma boa noite de sono, tranquilidade e pontualidade são fundamentais para fazer uma boa prova, hein? Os portões aqui em João Pessoa fecham ao meio-dia, não vão se atrasar. Boa sorte a todos. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!